Olá a todos, estamos aqui mais uma vez online, para fazermos o estudo da nossa casa, do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, embora ainda à distância, mas envolvidos pela mesma fraternidade, pelo mesmo amor cristão, com alegria no coração, com gratidão por mais essa oportunidade, como se estivéssemos realmente em nossa casa. Como de praxe, vamos fazer a leitura de uma passagem do nosso querido Chico Xavier. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de purificar-se e engrandecer-se por dentro. Vamos passar agora a nossa página de preparo, que está no livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografada pelo Chico. Capítulo 88, intitulado Tu e Tua Casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Está em Atos dos Apóstolos. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Vamos então à nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos mentores, amigos espirituais, os patronos da nossa casa, o professor Eurípides, o Chico Xavier, para que nós estejamos harmonizados, estejamos em sintonia, buscando, através da inspiração, da intuição, transmitir o que pudermos de melhor com relação ao estudo de hoje. Que assim seja.
Bom, nosso estudo de hoje ele está baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, com maior foco nos itens 1 e 2 e do 7 ao 11. É um capítulo que congrega a essência da mensagem de Jesus aos homens no que tange ao comportamento humano com relação a nós próprios e a nossa relação com os outros. Tanto que Kardec coloca muito apropriadamente, como item subsequente, caracteres da perfeição, o homem de bem, o dever, a virtude, os superiores e inferiores e o homem no mundo. É um tema muito relevante, uma vez que nós somos seres espiritualmente ainda muito imperfeitos, embora já conscientemente em busca do nosso progresso moral e espiritual, com a ajuda valiosa da doutrina espírita. Além disso, o capítulo já se inicia de uma forma impactante, já que o item 1 se refere a um ensinamento de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Antes de nós nos atermos a esse conteúdo, dois adendos nós podemos fazer. Quando Cristo diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, ele não está aventando a possibilidade de um homem se igualar a Deus em perfeição, o que seria inconcebível, A perfeição humana será sempre relativa, mas estabelecendo um modelo de conduta, Está oferecendo um rumo, um norte, um caminho a ser percorrido, já que o vocábulo perfeito, que pode se originar tanto do grego como do latim, pode ser entendido como completo, como plenamente desenvolvido dentro do que um homem pode alcançar. Vem de encontro a esse pensamento o livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele faz vários comentários sobre o sede perfeitos, especialmente no item Ante o apelo do Cristo. Ele diz que se nós não fôssemos capazes de atingir esse estado de perfeição relativa, Jesus não teria feito esse comentário, E que ante o nosso possível entendimento de que não somos capazes de buscar esse estágio de perfeição, muitos diríamos, eu, perfeito, está muito distante para mim, Emmanuel nos diz para a gente iniciar a nossa busca de espiritualização pelo simples, pelo agora, começando a ser bons. Desperta, diz ele, e faze algo que te impulsione para a frente na estrada da evolução. E é interessante também observar, esse é o segundo adendo, como Jesus utilizava termos de comparação propícios para a época, para facilitar a compreensão. Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano e cobravam impostos dos próprios judeus, e eram detestados pelo povo por isso. Quem eram os pagãos? Eram todos aqueles que não professavam a fé judaica. Ele se utiliza dessa comparação para demonstrar a necessidade de superação moral que nos levará a um nível caracterizado no texto como perfeição, mas naturalmente dentro daquilo que um homem poderia alcançar. A compreensão de amai os vossos inimigos nos parece muito complexa, mesmo nos dias atuais, em função da nossa dificuldade de compreensão e principalmente da nossa natureza íntima, do nosso patamar evolutivo, uma vez que mesmo os que já se esforçam pela
iluminação interior, ainda trazemos dentro de nós os grandes empecilhos evolutivos, tais como o orgulho, a vaidade, a inveja e o egoísmo, fundamentalmente. Em que circunstância Jesus proferiu esse ensinamento? Qual era o cenário da época? Interessante a gente entender aquele contexto, na vida de Jesus. Era uma época onde, entre outras finalidades, ele veio para fazer a transição entre a lei de Moisés, do Deus punitivo, do olho por olho, do dente por dente, e o seu evangelho, onde Deus é associado à figura de um pai, onde o conceito de amor, de caridade, de perdão são desenvolvidos, valorizados e principalmente vivenciados pelo Cristo. O povo judeu já trazia naquela época uma história de muito sofrimento, que incluía a escravidão no Egito, depois na Babilônia, e no contexto da vida do Cristo, vivia sob dominação romana, associada a uma grande divisão interna entre os judeus. Segundo alguns historiadores, haviam mais de 20 seitas ou segmentos entre os judeus. As mais conhecidas e mais importantes nós vamos citar, porque elas são frequentemente citadas em textos evangélicos, que nós nos habituamos a ler e consultar. Os fariseus. Os fariseus eram considerados um grupo religioso, de rabinos, doutores da lei, mas também um grupo político, e que buscavam seguir rigidamente as leis de Moisés. Os saduceus também eram um grupo político e religioso, só que mais elitizados. Eram a elite da sociedade local e tinham um contato bem mais estreito com o poder romano. Os publicanos já foram comentados, só lembrar que Levi, que mais tarde se tornaria Mateus, era um publicano. Haviam os essênios, que eram ascetas, ou seja, renunciavam aos prazeres mundanos e viviam em regiões isoladas, buscando a purificação através do celibato e outras práticas, seguindo estritamente o Antigo Testamento. E por fim os zelotas, ou zelotes, que era um grupo revolucionário que lutava contra o domínio romano. Barrabás, que foi liberto no lugar de Jesus, era um zelota. Foi então dentro desse cenário de muita animosidade, onde havia um alto nível de insatisfação com a presença dos romanos e com grande fragmentação ideológica, filosófica, política e religiosa entre os próprios judeus, que aguardavam o Messias, que os libertaria através da força do jugo romano, que surge Jesus trazendo conceitos bastante diversos para a época, como esse que nós estamos estudando, estabelecendo em definitivo os alicerces morais e espirituais que deveriam nortear toda a humanidade. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos, se referindo à concepção vigente na época. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ainda hoje, esse conceito pode trazer estranheza, discordância e até indignação entre as pessoas. Como amar quem me odeia? Como orar por quem me persegue? Como querer o bem de quem me prejudicou propositadamente? Amar um inimigo não significa nutrir afeto por ele, como nós nutrimos por um ente querido. Aliás, seria praticamente impossível, amar verdadeiramente o inimigo no nosso estágio evolutivo. Mas, principalmente, não desejar deliberadamente o seu mal, não alimentar sentimento de ódio e vingança, compreendendo que aquele que se comporta como nosso inimigo ou adversário é um ser tão falível
imperfeito como nós, que errou como nós também erramos. Pode ser que na atual encarnação nós não tenhamos mais a inclinação de cometer erros semelhantes aos que foram cometidos contra nós, mas podemos ter cometido em existências anteriores. Eu me lembro de uma situação ocorrida no início dos anos 90, quando eu frequentava uma outra casa espírita, e uma vez por semana nós tínhamos uma breve possibilidade de um contato direto com o mentor espiritual da casa, né, que se manifestava através do médium, que era o presidente da instituição. E eu não me lembro exatamente como surgiu esse assunto, mas me lembro que ele nos disse, nós éramos 5 ou 6 pessoas ao final de um trabalho, e ele comentou o seguinte, que a presença de vocês no caminho do bem data de cerca de 200 anos. E aí nós ficamos perplexos com esse comentário. 200 anos, e antes a nossa perplexidade, antes que nós nos manifestássemos ou fizéssemos alguma pergunta, ele arrematou. E quando eu digo caminho do bem, eu quero dizer uma não atitude deliberadamente no mal. Ou seja, nós não nos tornamos bonzinhos, né? Nós saímos da esfera da prática de uma série de delitos para tentar ingressar no verdadeiro caminho que leva a Deus, nosso Pai. Certamente, se nós formos pensar 200 anos ou 230, agora faz muita diferença, não é nada, foi ontem em termos espirituais. O que nós estávamos fazendo na Idade Média? O que fazíamos nós na época de Jesus? E antes disso ainda, já que nós somos espíritos milenares, já tivemos inúmeras reencarnações. Certamente cometemos erros graves, de grandes e penosas proporções, do quais hoje nós nos arrependeríamos, nos envergonharíamos profundamente, até chegar ao momento da conscientização espiritual, onde pedimos perdão a Deus e imploramos por novas oportunidades reencarnatórias, a fim de expiar, ou seja, reparar as nossas atitudes negativas. E dentro desse contexto, entra um outro conceito valiosíssimo, que está muito interligado ao amai os vossos inimigos, e que por si só daria um estudo inteiro, mas que não é o nosso objetivo hoje, que é o perdão. Fazendo uma breve consideração somente, podemos afirmar que o ato de perdoar gera um benefício muito maior para o ofendido que para o ofensor. O ofensor pode experimentar alívio e se sentir encorajado a não mais cometer o mesmo erro, mas não está isento de repará-lo. Nesta ou em outra existência, com maior ou menor intensidade, de acordo com o equívoco que cometeu, ele vai precisar reparar essa falta. Já o ofendido que perdoa se liberta dos sentimentos como a mágoa, o ressentimento, o rancor e até mesmo o ódio, já mencionado, todos grandes corrosivos do nosso campo mental e perispiritual, que atuam desorganizando nossa estrutura fluídica e, dependendo da intensidade da adoração, podem se exteriorizar no corpo físico sob forma de enfermidade, como o câncer, por exemplo. Há uma frase atribuída a Shakespeare, nós não sabemos verdadeiramente se foi ele que fez esse comentário,
Mas diria ele então que o ressentimento é como tomar um veneno achando que o outro é que vai morrer. Para encerrar esse segmento do nosso estudo, mais um aspecto muito relevante do perdão é que, ao perdoarmos, nós nos desobrigamos de ter que nos reencontrar com nossos adversários numa outra encarnação, pois nós quebramos um ciclo, né? E esse conceito está inserido no ensinamento de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto ambos estão a caminho. A caminho do quê? Enquanto ambos estão encarnados, a caminho de um dia desencarnarem, né? Para que a gente não leve essa desavença, essa inimizade, ou até mesmo ódio, para uma outra existência, porque isso pode durar séculos, como nós frequentemente observamos nas reuniões da mesa mediúnica, onde um desencarnado persegue o encarnado e, por sua vez, quando desencarnar, vai perseguir o seu algoz quando este estiver encarnado. Se não houver aí o perdão para quebrar, né, essa sequência, isso vai perdurar, sabe-se lá quanto tempo, com mais sofrimento para ambos. Então, essas reflexões nos fazem lembrar também da importância de um outro ensinamento de Jesus, quando ele disse a Pedro: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre. Feitas essas considerações sobre amar os vossos inimigos, que assim como perdão, eu já disse, é um tópico, né, que daria todo um estudo, vamos seguir a sequência do Evangelho dentro do nosso tema, que é o Sede Perfeitos. No tópico intitulado O Homem de Bem, que vem a seguir, lembrando até da passagem do Emmanuel, que nos disse que nós possamos iniciar a nossa espiritualização sendo bons, os Espíritos enumeram as características do homem de bem, que é definido como aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Essa definição envolve uma gama abrangente de comportamentos e atitudes, mas que nós podemos sintetizar da seguinte forma: o homem de bem faz tudo o que pode sem esperar nenhum tipo de retorno, né? Ele é compreensivo, tolerante para com as fraquezas alheias e perdoa todo o mal que lhe fizeram. Se interroga se fez realmente tudo que estava ao seu alcance. Estuda as suas próprias imperfeições e se esforça em combatê-las, buscando o autoaperfeiçoamento, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé em Deus, em sua bondade e sabedoria, e sabe que os sofrimentos da vida representam provas e expiações, e os enfrenta sem reclamações ou revoltas, se resignando, ou seja, se conformando, mas uma conformidade no sentido positivo, de postura ativa, de superação com aquilo que se sucede, né? Não com a ideia, às vezes, errônea que a gente tem de resignação, que é encolher os ombros e dizer, né, não há mais nada que eu possa fazer, né? Então nós concluímos que nos tornarmos homens de bem está incluso no Sede Perfeitos e é um pré-requisito fundamental. Em seguida, nesse capítulo que é extenso, vários espíritos, no subtítulo Instruções dos Espíritos, itens 7 a 11, nos transmitem mensagens que englobam, né? Eu já comentei acima o dever, a virtude, os superiores, os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Como são itens muito longos para serem lidos e nós não dispomos de tempo suficiente para discuti-los individualmente, vamos destacar os pontos que nos parecem de maior relevância. Eu convido vocês depois para lerem na íntegra o capítulo 17 do Evangelho. Quando temos a oportunidade de planejar a nossa reencarnação com o auxílio dos mentores espirituais,
Isso porque existem espíritos com um grau de inferioridade moral, onde esse processo é compulsivo, né? Melhor, é compulsório, né? Não há possibilidade do espírito participar da programação. Nós temos uma visão bem mais abrangente e aprofundada da nossa necessidade de progresso, o que nos permite traçar um plano reencarnatório, onde os pontos mais importantes, como o tempo de existência terrena, quem serão nossos pais e familiares, em que meio social nós renasceremos, que atividade profissional ou laborativa exerceremos, com quem nos uniremos sob o aspecto conjugal, ou se não nos uniremos, né? Alguns optam por essa segunda opção de acordo com a missão a ser desenvolvida na Terra, como Chico, por exemplo, as provas e expiações consideradas imprescindíveis para a etapa terrena pela qual passamos, e a modalidade de desencarnação são previamente determinados. Mas isso não implica em um determinismo no sentido depreciativo que se poderia aplicar ao termo, né, como fazem alguns detratores do Espiritismo. Por quê? Porque a interação que nós teremos com todos esses aspectos mencionados corre por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, que podem engrandecer o nosso plano reencarnatório, podem fazer com que o cumpramos parcialmente, o que programamos, ou até não cumpri-lo, tornando mais penoso o nosso retorno ao plano espiritual. Para utilizarmos com proveito nosso livre-arbítrio, Deus nos concede a presença de companheiros espirituais que nos intuirão, inspirarão em todos os momentos da nossa vida, desde que estejamos receptivos para isso. Ou seja, na medida em que nós nos esforçamos para realmente progredir moralmente e espiritualmente. Buscar sermos homens de bem, como dito anteriormente, já é um grande começo. Mas nas instruções dos Espíritos são comentados aspectos específicos que nos auxiliam nessa tarefa. No item 7, os Espíritos decorrem sobre o dever, não dos deveres materiais que a vida nos impõe, mas o dever moral, o dever do coração fielmente observado. Ele eleva o homem e os próprios Espíritos indagam. Mas como precisar? Onde começa ele? Onde começa o dever? Onde se detém? E os Espíritos nos dizem que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. É um conceito para ser profundamente refletido, de uma forma individual, que não há uma fórmula para essa percepção, cabendo a cada um de nós observar esses limites no nosso cotidiano. No item 8, os Espíritos nos falam sobre a virtude. A palavra virtude, do latim virtus, excelência ou qualidade, segundo o dicionário, é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social. Na visão espírita, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem e que são adquiridas pelo espírito ao longo das encarnações por seu esforço próprio. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, humilde. A humildade é uma grande virtude. Essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, dizem os próprios Espíritos, elas são frequentemente acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as atenuam, como nos dizem os Espíritos, principalmente o orgulho. E a espiritualidade ainda acrescenta que a mais meritória das virtudes é a caridade.
E a caridade, ela não é restrita somente à doação financeira ou de bens materiais, que podem ser bastante importantes, sem dúvidas, como podem pensar alguns, né, que usam isso como justificativa de que não podem exercer a prática da caridade. Mas pode-se ser caridoso de diversas maneiras no nosso cotidiano, sabendo ouvir alguém que precisa desabafar, por exemplo, né? Há uma situação comentada no meio espírita em que, durante um acolhimento fraterno, a pessoa que estava sendo atendida estava muito aflita e falou desenfreadamente durante praticamente 1 hora. E o companheiro que fazia, né, o atendimento fraterno, ele basicamente ficou mudo o tempo todo. E no final a pessoa disse: puxa, estou me sentindo bem mais aliviado, né? Foi muito bom conversar com você, né? Então, saber ouvir pode ser um ato bastante digno de caridade, né? Saber calar pode ser extremamente importante em um momento onde qualquer verbalização, entendeu, pode ser nociva, pode aumentar o atrito, pode gerar consequências piores do que já estão sendo geradas no momento, né? Então, é um ato de caridade, numa determinada situação, a gente manter o silêncio. A gente pode exercer a caridade consolando e trazendo a esperança para quem está aflito, desesperado, né? Trazendo maneiras de que essa pessoa busque a continuidade do caminho, se fortaleça. Enfim, são diversas oportunidades no nosso cotidiano. E para finalizar, nós vamos abordar os itens 10 e 11, respectivamente, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Bom, nós estamos aqui na Terra, né, como sabemos, de passagem, para fundamentalmente nos aprimorarmos, moral e espiritualmente, e quitarmos, mesmo que parcialmente, nossas dívidas com a lei divina. E para isso nós recebemos um instrumento muito valioso, que é o nosso corpo físico, que precisa ser cuidado com equilíbrio, ou seja, nem nos dedicarmos a ele de forma exclusivista, num culto ao corpo, cometendo exageros que comprometerão nossa saúde orgânica, nem submetê-lo a sobrecargas de todo tipo ou negligenciando os cuidados básicos e necessários à sua manutenção, incluindo aí uma alimentação desregrada e o cultivo de hábitos que abreviarão a sua existência. Nós sabemos através de André Luiz, né, que poucos são os espíritos que, quando encarnados na Terra, são completistas, ou seja, atingem a idade que foi estabelecida no plano reencarnatório. Eu venho para viver uma existência de 80 anos, mas em função de os mais diversos abusos e hábitos permissivos, eu comprometo o meu vaso corporal e abrevio a minha existência, podendo gerar o que aconteceu com o próprio André Luiz, como narrado no livro e no filme Nosso Lar, que é o suicídio indireto ou inconsciente. No período que ele passou pelas zonas umbralinas, André ouvia vozes acusando-o de suicídio, o que foi corroborado pelos instrutores que o receberam no plano espiritual. Isso lhe causou grande espanto, porque seu desencarne havia se dado durante um procedimento cirúrgico, em função de um tumor intestinal. E ao argumentar com revolta quanto a isso, ouviu como resposta de um dos instrutores: veja seu aparelho digestivo, André, numa referência aos danos perispirituais herdados no corpo físico. Está completamente destruído, em função dos danos danosos cultivados por ele. Então, embora sejamos espíritos
imortais, estamos numa existência material e devemos nos preocupar com os vários aspectos inerentes a essa condição, né? Procurando, embora nossos objetivos maiores sejam espirituais, viver como homens no mundo, sem a necessidade de sermos isolados, carrancudos, nos afastando das alegrias materiais. Podemos sim ser alegres, nos divertirmos, desfrutarmos dos prazeres salutares que a vida humana nos oferece, viajar, cultivar um hobby que nos dê prazer, uma série de coisas, né? O Evangelho nos diz: não creais toda a vida em que vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis compelidos a viver. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança, né? Nos disseram os Espíritos. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo expressa: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? O que ele quer dizer com atribulados? Os sofrimentos, as dificuldades, os problemas, mas não precisamos ser necessariamente agregados a uma condição, né, de queda da nossa vibração, do nosso comportamento, veredarmos por uma depressão, né? Devemos, como disseram os Espíritos, não obstante os problemas que tivermos em nossa existência, que sejamos interiormente alegres, pelo menos tentemos cultivar essa condição. E o que deve nos sustentar, além de todo o conhecimento adquirido envolvendo imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, é a busca incessante de conexão com Deus, com Cristo, com a espiritualidade superior, através da prece, do estudo, das reflexões e da atitude incessantemente no bem, buscando amar e perdoar sempre. Dessa forma, estaremos adquirindo e aprimorando virtudes, nos tornando homens de bem, caminhando em nossa jornada milenar em direção ao Pai, para um dia, né, atingirmos um grau de perfeição que nos permitirá estar em comunhão absoluta com Deus. Nós possamos então, ao encerrarmos o nosso estudo, passarmos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e vibrando junto ao amor de Deus, mentalizando essa luz imensa, intensa, que se irradia do cosmos infinito e que envolve cada mente e cada coração. Que possamos persistir em nossa jornada confiantes, sempre lembrando que nunca nos faltará o apoio para que possamos nos considerar felizes, ou pelo menos a caminho do que um dia será a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus.